Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e algumas cenas que também são muito representativas de coisas que estão acontecendo aqui no nosso país que eu irei compartilhar com vocês. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca para você que quer prestigiar o seu espaço, o seu canal predileto, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre algo que acontecerá ao longo dessa noite. Está marcado para ter início a partir das 19 horas, os julgamentos de 3 ações que certamente confirmarão ou decretarão novas inelegibilidades à figura do ex-presidente da República. A diferença desses julgamentos para o anterior é que nesse o senhor Walter Braga Neto pode sair também como uma figura inelegível. Ele sai essa noite com carimbo de inelegível. Amanhã, nos nossos encontros, eu vou abordar aqui como é que foi o resultado dessa história, mas a grande dúvida que os analistas estão tendo, com quem eu tenho conversado, enfim, é qual será o placar. Se a condenação também será por 5-2 ou por 7-0, porque os crimes dessa vez estão com muito mais materialidades. Bom, amanhã a gente vai saber disso, né? Bom, fazendo esse corte aqui, vamos aqui para as questões que estão acontecendo fora do nosso país. E para a gente comentar, né, conversar sobre isso, eu quero trazer aqui para vocês uma sugestão para quem se interessa por esse assunto, né, que é o livro do professor Samuel Huntington. É um livro que eu já li alguns anos atrás. Ele escreveu esse livro em 1993, foi publicado em 1996, e o nome é O Choque de Civilizações, a Recomposição da Ordem Mundial. Ele era um cientista político, né? E ele falava que ele fala nesse livro que depois do fim da Guerra Fria, outros tipos de conflitos poderiam surgir na humanidade. Ele faz até um mapa, estabelece ali uma série de situações geopolíticas, mas motivadas por razões culturais e religiosas. Então, quando a gente vê o que está acontecendo agora entre Israel e o Hamas, ou Israel e a Palestina, ou Palestina, Hamas versus Israel, enfim, as questões estão sendo postas ali, a gente vê que o professor Samuel Huntington, ele foi um visionário. E quando a gente volta os olhos para o nosso país, vendo o crescimento, né, do discurso religioso fundamentalista misturado com política, gente querendo impor a sua visão de mundo através da política, através do que nós vimos aqui, o professor Samuel Huntington, ele cada vez mais ele ganha razão. E estudando esse assunto, né, querendo entender um pouco mais, eu fui pro lado de pessoas que conhecem também as questões do mundo religioso, das estruturas religiosas. E eu assisti um vídeo do Caio Fábio, do pastor Caio Fábio, e eu vou colocar só um trechinho aqui que eu achei muito interessante para compartilhar aqui com vocês. Vou colocar o vídeo dele na descrição aqui do nosso papo de hoje, né? Vamos ver o que ele disse aqui, vamos lá. É preciso e é inquestionável, a história me dá razão, a Bíblia me dá razão, o bom senso me dá razão. Eu sei que estou falando a vocês palavras de razão e de bom senso. Enquanto houver entre os evangélicos e os cristãos esse fanatismo religioso por Israel, por Jerusalém, pelo Velho Testamento, enquanto o povo judeu continuar com o fanatismo em relação à cidade de Jerusalém, enquanto os islâmicos continuarem com seu fanatismo em relação a Jerusalém como lugar sagrado, porque Maomé teria botado o pé lá mesmo depois de morto no seu cavalo espiritual para ser assunto aos céus a partir do Domo da Rocha, enquanto esse for o nó górdio, nós vamos assistir o apocalipse de geração em geração, evoluindo para o seu cumprimento horroroso. Então prestem atenção nisso e distribuam essa... Bom, então o Caio Fábio, ele acaba convergindo, né, na sua interpretação, ele conhece bem o mundo religioso, né, com a do professor Samuel Huntington, né? Ou seja, nós vamos ter que ter uma humanidade refletindo melhor, de uma forma racional, sobre o que queremos enquanto seres humanos, né? Porque se essa perspectiva ela não for prevalente sobre as perspectivas religiosas fundamentalistas, de fato, nós vamos ficar em maus lençóis. Nós aqui no Brasil
nós experimentamos de uma maneira muito tenebrosa o que foi esses 4 anos, que foram esses 4 anos dessa gente fazendo uso de religião para fins políticos. Se esse tipo de movimento se alastrar, de fato, nós estamos aqui no Brasil dando razão aos pensadores lá de trás, né? E essa preocupação do pastor Caio Fábio. Bom, fazendo esse corte lá de fora e vindo aqui para dentro, a gente tem assuntos muito importantes aqui, porque assim como o ex-presidente da República estará sendo julgado hoje, essas ações, gente, elas reforçam mais carimbos que provocarão vereditos desfavoráveis no mundo criminal contra a figura do ex-presidente da República e as pessoas que estiveram conectadas com ele. Hoje, o Capelli, que é assessor, né, secretário no Ministério da Justiça, ele deu uma entrevista muito interessante para o UOL. E eu separei aqui um trecho porque é o senso comum de quem lidou com os dramas jurídicos e políticos do nosso país nos últimos anos com a figura do ex-presidente da República. Vamos acompanhar esse trecho aqui. Jamais teriam sido montados se eles não tivessem contado com o apoio do então comandante em chefe das Forças Armadas, na época, senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, se tem um responsável pela montagem desse acampamento, era o então comandante em chefe das Forças Armadas, que permitiu, ele como comandante das Forças Armadas, como manda a Constituição, permitiu que esses acampamentos fossem montados numa agressão clara às instituições democráticas e ao processo democrático no Brasil. O senhor acha que isso coloca o comandante em chefe Jair Bolsonaro como um dos responsáveis pelo 8 de janeiro? Veja, ele vai ter, na minha opinião, com certeza que responder por isso. Gente, é um senso comum de quem analisou o fato de uma maneira assim bem racional, né? Não tem como escapar, por isso que eu tenho cravado aqui com vocês que ele irá para a cadeia. A gente tem que ter só paciência, porque ele perdeu a imunidade há pouco tempo, não faz nem um ano, né? Que ele agora pode ser processado como um ser humano normal. Só que ele deu a sorte ainda de contar com muitos meses com o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo à frente da Procuradoria-Geral da República. Essa será a mudança de chave vital para a condenação desse criminoso mor e de outros tantos que o seguiram. Bom, e aí uma das situações do mundo, né, que misturou religião com política, né, foi o tempero da bizarrice. Eu vou lembrar para vocês aqui que a primeira-dama, ela foi capaz de explorar aqui a imagem de uma mulher que tinha uma prótese ocular, né? Eu vou colocar aqui rapidamente para vocês, se você nunca viu, assisto aqui para a gente relembrar, para eu fazer o link aqui com o próximo assunto. Vamos lá. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que o seu trabalho é esse, amiga. Mas, tia, deixa eu segurar seu olho. Ela sempre faz isso comigo e eu ainda... Gente, quando é que vocês imaginaram na vida de vocês que vocês veriam uma primeira-dama chegar para alguém e falar assim, deixa eu segurar o seu olho, né? É um negócio... Enfim, mas essa gente, eles não têm pudor, né? Nenhum. E dentro dessa linha, eu estava fazendo minhas pesquisinhas aqui, né, do que esse povo anda fazendo, e aí me deparei com um vídeo publicado pelo senhor Nicolas Ferreira, fazendo proselitismo ali contra o aborto, né? E ele levantou a questão do aborto de crianças anencéfalas. E aí ele levou um pai com uma criança anencéfala no colo para fazer um discurso. Eu não vou nem colocar aqui para vocês, porque é uma exploração cretina, bandida, salafrária. Está lá no canal deles. Se você tiver mais curiosidade, vai lá, clique para você ver do que se trata, né? Mas mexendo numa questão que não é objeto mais de discussão nenhuma, é só para fazer sensacionalismo, exploração política, porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de uma mãe que está gestando uma criança sem cérebro dela antecipar o parto. Se ela quiser ter a criança e até o final, é um direito dela. A legislação não está impondo que uma mãe que tem uma criança anencéfala, que ela tenha que interromper o parto. Mas aí os canalhas, os cretinos, eles fazem uso político disso, gente. É um negócio assim, uma aberração
gigantesca, né? E aí o seguinte, a cretinice não para. Você pega a post aqui do ex-presidente da República, ele está no mundo paralelo, né? Vínhamos reduzindo a níveis históricos o número de assassinatos no Brasil. Atualmente, a segurança do brasileiro é o retrato da bandidagem e da impunidade que impera no nosso país. E aí a gente vê de novo ele, hoje que o Flávio Dino não foi à Câmara, ele fazendo proselitismo aqui que o ministro Flávio Dino, ele fugiu e, enfim, e fez algumas considerações sobre violência. Eu vou acompanhar aqui. De batalhar por aquilo que realmente importa. Por quê? Quando é para poder ir para cima do Comando Vermelho, do PCC, não tem coragem. Ele é pequenininho. Mas ele fica grandão, Sanderson. Do tamanho dele, quando é para poder ir para cima do monarca, porque chamou ele de gordo. Bom, então é o seguinte, eu queria perguntar para o senhor Nicolas, para os bolsonaristas, né, eles que fazem tantos discursos de combate à criminalidade, qual foi o grande criminoso preso no governo Bolsonaro? Qual foi a quadrilha grande desbaratada no governo Bolsonaro? Qual foi o grupo de milicianos importantes que foram presos no governo Bolsonaro? Qual foi a facção criminosa que o Bolsonaro efetivamente estabeleceu um combate? Quando é que foi que ele fez um discurso para se combater as milícias no Rio de Janeiro, para desbaratar as milícias do Rio de Janeiro? Muito pelo contrário, todas as avaliações mostram que a inundação de armas aqui no nosso país justamente fortaleceu os criminosos. Existem várias colunas que fazem esse tipo de análise. Uma aqui no Intercept, do João Filho, as ligações de Bolsonaro com o PCC de Marcola e o crime organizado, mostrando que justamente eles ficaram muito felizes com o bolsonarismo porque eles tiveram acesso a armas como eles nunca tiveram antes, né? É a matéria aqui do The Guardian. Revolta com Bolsonaro se movimenta para facilitar acesso a armas, ameaça à democracia. Aqui uma outra matéria que, se referindo a essa, né, no Carta Capital. Traficantes preferem a reeleição de Bolsonaro pela facilitação do acesso às armas, diz The Guardian. Então, gente, é gente muito bandida, é por isso que eu tenho feito aqui no nosso portal uma trincheira de combate a essa gente. Porque enquanto eles não forem responsabilizados, a gente não vai ajudar o processo civilizatório do nosso país a dar passos adiante. Eu sempre tenho usado essa expressão aqui, vocês já repararam isso, né? Que é o processo civilizatório que a gente está inserido aqui, que a gente está tentando ajudar a caminhar para frente. E nós conseguimos, na medida que nós conseguimos neutralizar, em grande parte, esse tanto de gente insana, bandida e criminosa. Gente, eu fico por aqui, amanhã temos mais assuntos importantes, tá bom? Até lá, tchau.